Record on this computer. Olá, consciência. Meu nome é Mário Jorge e estou sempre aqui trazendo alguma ideia, quando estou pessoalmente sozinho, alguma ideia que seja contribuição para você. E a gente resolveu duplicar isso, tendo duas contribuições para você, a minha e a do Zeca, que está aqui comigo nessa série de regras do jogo, né? Regras do videogame, regras da vida, o jogo vida. E a gente está compartilhando toda terça-feira, às 20 horas, no YouTube. E, excepcionalmente, nesta semana do Natal e na semana do Ano Novo, a gente está puxando para segunda-feira para não perder a sequência e não atrapalhar o seu dia de festa aí, ok? Então, excepcionalmente, nas segundas-feiras, mas normalmente nas terças, às 20 horas. Então, eu e o Zeca Camargo trocando ideia, trocando bola aqui sobre as Camargo não. regras. Hã? Camargo, Ô, Zeca Camargo, Werneck, oh meu Deus! Camargo é aquele da Rede Globo. Isso, é um pouco mais famoso. Zeca Werneck, troquei as bolas, perdão, meu Não amigo. tem problema. É. Pode me chamar de Mário José também, que eu não fico Não, chateado. não, Então, a nossa ideia hoje é conversar com vocês um pouco mais sobre a parte da natureza da realidade, sobre a física quântica, ok? Vamos trocar uma bolinha sobre física quântica e física digital, que explica a física quântica. Nós estamos dizendo que essa realidade é como um videogame, é uma realidade virtual, é como uma simulação, então ela é uma realidade informacional, ela é baseada em informação e tudo é renderizado a partir de informação nessa realidade, na nossa consciência, na consciência de cada um. E cada um acaba vivendo uma realidade bastante pessoal, né? Porque tudo que você absorve através dos sentidos vai lá para dentro da sua mente e passa por todos os seus filtros de crença, medo, ego e conhecimentos também, né? E aí você dá aquelas ajeitadas naquilo que está recebendo e interpreta do seu jeito. Então, toda a realidade ela acaba sendo, dentro desse conceito, bastante pessoal, ok? Então a gente tem a física digital, a realidade virtual, o videogame como metáfora para ajudar a explicar, inclusive a física quântica, né? E a física quântica, dentro do meu ponto de vista, o Zeca também vai poder falar em seguida, já fala um pouco, mas a física quântica ela é fundamental e tanto que está na boca do povo, todo mundo põe quântico nas coisas para ficar com um look, inclusive, mais bonito, quer tenha alguma coisa de quântico ou não, né? Mas no final, não podemos nem dizer que não tem, porque tudo é quântico, já que tudo é composto de partículas. Supostamente as partículas são quânticas, elas se comportam daquela forma estranha, então, no final das contas, tudo é quântico. Não estão 100% errado, mesmo que não saibam o que estão dizendo quando estão falando de física quântica. Então, não é uma física quântica que a gente comente aqui. Eu sou engenheiro, tá? Eu conheço um pouquinho, trabalho com o físico Tom Kemp, mas é físico nuclear, mas ele é muito mais voltado para a visão da física digital, da física informacional, porque é ela que explica a física quântica. Mas eu tenho alguma experiência, já fiz vários vídeos, vários materiais sobre isso, inclusive em conjunto com a Meia Andrade, fizemos uma série delas. Então é um assunto que me interessa muito, eu sempre gostei de física, até pela minha raiz aí. Então me sinto à vontade para trocar ideia, não sou a última bolacha do pacote, nem o Papa, mas pelo menos eu sei que eu tenho uma vista pelo lado da física digital que consegue explicar coisas que a própria física quântica não explica. Mas o grosso da física quântica, o impacto e o possível extremamente positivo dela é que ela trouxe para as pessoas esse conceito de que as coisas não são tão materiais quanto parece. Quando você vai lá para aquelas partículas que supostamente constituem todo o resto, elas não são pequenos tijolinhos, né, não são bloquinhos de cimento, elas são informação que está lá em potencial. Então, ela tem possibilidades de estar em algum lugar, estar em alguma velocidade, com um giro, com uma energia, né? Com uma determinada massa, carga, são todas informações
sobre possibilidades, e tem probabilidades maiores ou menores de estar aqui ou ali, desse jeito ou daquele. Então, as partículas são constituídas de possibilidades e probabilidades daquelas possibilidades. Então, é isso que elas chegaram à conclusão. Isso, para mim, é óbvio que é informação, né? As alternativas possíveis e as possibilidades delas são informação. A informação é que ela é de um jeito, está de um jeito, neste lugar ou naquele lugar, com esta velocidade ou com aquela velocidade. Tudo isso é informação. Então, a física, mas eles não entendem como que algo que deveria ser tijolinho de cimento pode não ser material e ainda assim construir o que parece um mundo material. Aí entra a nossa versão, né, do Tom Campbell, minha, do Zeca Werneck aqui, de que é informacional, a realidade é informação, é como se fosse um videogame, né? O Tom gosta muito de usar o World of Warcraft, como exemplo, é um jogo que ele viu, acho que os filhos dele jogando, alguma coisa assim, ou os netos, e ele sempre puxa esse como exemplo. A gente usou no vídeo da semana passada o Word, como é que é? Theft, Theft, alto. Theft, alto. Great Theft Auto, né? É o grande É. roubo de veículo ou alguma coisa assim. Para o português, nem sei se tem nome em português isso. Mas então, o videogame é sempre uma associação muito boa, mas assim, a física quântica dá uma base muito boa para as pessoas despertarem, né, ao perceber que a realidade não é material, ela é informação. Então, assim, para mim, e só se fosse só isso, já seria fantástico. E tem muitas outras coisas que podem ser associadas, né? Como essa compreensão do que é esse colapso da onda, que na verdade é uma renderização na tela da realidade, e que é uma coisa que a mente, a consciência está fazendo, né? Então, assim, se a consciência influencia até as partículas e o resto tudo é feito de partículas, será que ela não influencia todo o resto? Eu vou adiantar a resposta, do meu ponto de vista, é claro que sim, né? Mas a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso aí, então deixa um espaço aí para o Zeca fazer a abertura também aí do assunto. Tá ótimo, Mário. É isso aí. A física quântica, na verdade, acho que eu comentei semana passada, ela assusta um pouco as pessoas, né? Então, as pessoas não querem muito saber de todas as descobertas da física quântica. Eu entendo também, eu também no colégio nunca gostei de física, não era uma matéria que me atraía, mas eu fui entendendo que se a gente aprender o que essas descobertas trouxeram, vai nos ajudar na nossa vida cotidiana. Então, eu entender que a realidade é maleável e que eu tenho influência nela, muda o jogo, né? Então, a primeira vez que eu fui assistir uma palestra de física quântica, o próprio professor ainda estava meio assustado com o que estava sendo descoberto, e ele mesmo disse: Ó, eu também não estou entendendo muito bem, mas tal. Mas a primeira pergunta que ele fez foi a seguinte: se não tiver, eu estou aqui na sala, tem o meu quarto ali, se não tiver ninguém lá no quarto, você acha que aquele quarto está existindo da mesma maneira que quando você entra nele, ou não? E a minha primeira resposta foi que eu acho que o quarto está existindo da mesma maneira. Ele falou: não, ele só existe quando alguém observa. E isso é muito simples hoje de ser entendido, porque na realidade o nosso cérebro ele funciona como um computador e o mundo físico é uma tela. Então você só vê a tela na hora que você acessa aquela tela. Então, o que eu entendi é que nós estamos o tempo todo acessando telas, como a gente acessa no computador. Eu tenho aqui inúmeras opções de tela para acessar, só que agora eu estou acessando a tela que eu estou vendo mais. As outras telas, elas deixam de existir concretamente, mas na hora que eu mudar de tela e for observar outra tela, elas voltarão a existir como eu observo. Mas essa observação, ela é necessária que exista um cérebro que faça essa decodificação para a gente enxergar dessa maneira. Por isso até que tem, a abelha enxerga diferente, os animais enxergam diferente, não vê cor, não vê isso, não vê aquilo, o som não é igual, porque o aparelho é diferente. Então, se a gente compreender que nós temos uma máquina, né, que é o nosso avatar, que é uma máquina muito sofisticada,
e que ela interage com o mundo físico, como se o mundo físico fosse uma tela e ela vai decodificando essa tela à medida que a gente aprende a mexer melhor nesse computador, que é o nosso próprio cérebro, a nossa vida passa a melhorar muito, entendeu? Porque a gente tem a influência real na matéria. Por isso que é importante que a gente entenda melhor esse funcionamento. Isso é muito fácil de compreender hoje se você observar os sentidos. Porque a gente acha que os sentidos funcionam de uma determinada maneira, mas não é. O teu olho, eles falam que é a janela da alma, né? Mas na verdade o olho não é a janela da alma. O que você vê é a luz refletida naqueles átomos que vão entrar dentro da tua cabeça através da retina, tem lá um processo, e a imagem é formada dentro do teu cérebro e refletida para fora. Então, se você começa a entender isso, você amplia a tua visão do universo que você vive. E isso só melhora a tua vida. E isso é o mesmo com todos os outros sentidos, né? O ouvido, você não ouve o som do lado de fora. O que traz para o teu ouvido são ondas de som vibrando que o teu tímpano vai transformar aquilo num barulho dentro da tua cabeça, que você interpreta como som. Isso você vai percebendo, estudando todos esses funcionamentos, o quanto isso pode ser comparado realmente a um jogo de realidade virtual. E por que é tão importante entender isso como um jogo? Porque a tua vida se torna mais divertida, mais compreensível e mais estratégica. Você começa a se situar melhor dentro desse jogo, sabendo como ele funciona. Então, esse medo da física quântica inicial é que eu aconselho que a gente perca, né? E que a gente se aprofunde um pouquinho mais. Porque nessa primeira aula, a primeira coisa que se fala de física quântica é que matéria não existe. E isso é uma coisa científica descoberta há mais de 100 anos. Isso não é uma. Não existe da maneira que a gente acha, né? Ela existe, mas não da maneira que a gente acha. Mas isso já está descoberto há mais de 100 anos. Fala, Mário. Não, eu acho que isso é uma coisa importante, um ponto importante de lembrar para as pessoas. A gente começa a falar que não existe isso, não existe aquilo, daqui a pouco alguém É, se joga pela janela, né? Porque está não, não acreditando é em isso. nós que não existe nada, É, então não vai se machucar. Não é o caso, né? é, A realidade ela existe e ela é real para você, é real. A realidade que existe para você é real para você. E a que existe para é, mim é real para mim. E, em geral, a gente está numa realidade que se parece bastante comum e que se alguém se jogar de cima de um prédio, vai se arrebentar, vai se estabacar lá embaixo, porque faz parte da regra do jogo local. A gente está falando de regras do jogo, existe a regra do jogo, do entendimento, da interação de um ser humano com outro, com ele mesmo, né, e com o ambiente. E existe a interação com as leis da física. Né? O que são as leis da física? São a captura da informação de como as coisas funcionam nesta realidade virtual. Quando você está dizendo, a física está dizendo que as coisas não são materiais, é que elas não são construídas com bloquinhos de cimento, como eu comentei na abertura. Elas são construídas com informação. Agora, você está vendo a sua realidade, está interagindo com ela, e as coisas estão acontecendo, e você está aprendendo, você está crescendo, você está sofrendo, ou está sentindo dor porque deu uma topada. Isso não é real? Claro que é real para você. Agora, é real para você, mas cabe a gente a compreender um pouco além e um pouco mais fundo, começar a perceber que eu não sou o avatar dentro do videogame, que eu sou a consciência que o pilota por dentro dos sentidos de observação e interação aqui, e que para esta a programação que esse avatar tem desses 5 sentidos faz com que a realidade pareça material, principalmente porque eu toco as coisas. Eu toco, né, eu toco a tela, toco o teclado aqui, toco a parede aqui atrás, né? Então parece material, mas não, é uma interação de sensação. Então estou tendo a sensação visual de que a minha mão está se aproximando da parede, estou tendo a sensação no topo do meu dedo que está tocando aparentemente o topo da matéria. Mas é tudo informação com informação e eu estou recebendo a informação de um toque aparente. Então, tudo funciona como se fosse material.
E a gente deduz na nossa ignorância que é material e pronto, né? E aí entra aquela questão da dualidade. Eu não sei se você conhece alguma coisa, você conhece um pouco mais dessas questões indianas. Tem o Advaita Vedanta, que é a não dualidade, né? E que é um grande tema da ciência e da psicologia não, da filosofia, né? A Filosofia. dizer que uma forma de conviver com o materialismo é você dizer que o espírito, ou a consciência, ou o eu real, ele é não material e ele não faz parte da realidade material. Você está conectado com ele, tem um material aqui, aí você morre e o seu espírito vai embora. Então, assim, é uma forma, né? Aí a ciência trata do material e, e a religião Sim, ou a religiosidade trata do do espiritual. espiritual. E é isso aí É, é que chamam de dualidade. Então, sim, a ciência materialista acha que a consciência, a percepção, é um acidente da matéria. Né? Um acidente da matéria criou a biologia, e um acidente da biologia criou a consciência. E, na verdade, ela é dual. Então, existe a matéria, existe a consciência, e a consciência é um acidente. Do ponto de vista da nossa filosofia aqui que a gente discute, que não é o Advaita Vedanta, mas é assim, eu chamei isso porque é essa questão da não dualidade, né? As coisas não são duais, na verdade. A gente tem a dualidade do mundo, do positivo e do negativo, do amor e do medo, mas não é nesse sentido que eu estou falando. É que não existem duas coisas, só existe uma. Só existe consciência e informação dentro da consciência. E a física quântica aponta que tudo é informação, só não diz onde. Nós vamos além e vamos arriscar contar, né? É dentro da consciência. A consciência é como se fosse uma parte dela, um computador, trabalha com essa informação e gera dados suficientes para você interpretar dentro dessa realidade virtual como se fosse uma, um, como se fosse material, como se fosse uma realidade que parece ser material. Isso não muda nada, então nada deixa de ser real. Nós só estamos discutindo a construção. A construção não é com tijolinhos de cimento, ela é com informações. As informações constroem as partículas, que constroem todo o resto com informação, com partículas feitas de informação, e a gente interage. Para nós, isso não muda nada no aspecto de lidar com as coisas que parecem ser materiais no mundo. Ela muda aqui, na minha consciência, na minha percepção, em perceber que é um jogo virtual e que eu não sou o jogo, eu não sou nada neste jogo, eu estou apenas pilotando um personagem aqui e que o que eu sou não morre, porque é parte do todo e da fonte, e está gerando isso aqui, e o personagem tem um tempo de vida limitado. Então, tem benefícios enormes em compreender isso, em perceber isso, porque o primeiro deles é tentar perder o medo da morte. E o outro é entender a física quântica. Inclusive, a física quântica nos diz que não é material, mas parece material. Como é que isso está sendo criado? Na nossa mente, na nossa interpretação, na nossa percepção das coisas, de acordo com as regras do jogo, do funcionamento local da realidade. Então, nada é dual, né? Existe a consciência e existe todo o resto como gerado pela consciência com informação. Então, estamos lidando com informação. Aliás, é a base da comunicação e da nossa interação aqui, né? Que é outro tema bastante profundo. Agora, sim. O que que eu acho que muda, assim, que poderia fazer uma diferença muito grande é entender o poder da nossa mente. Porque, como o Mário estava falando, é tudo uma coisa só, mas em diferentes estados. Então, você tem a mente, você tem a energia e você tem a matéria. A gente pode comparar assim, a água, ela pode ser líquida, gasosa ou vapor, mas é tudo água, o né? sólido. E, ou sólida. Foi isso que eu... Sólida, Foi isso? líquida ou vapor. É, exatamente. Então, mas é tudo água, mas ela está em estados diferentes. O que existe aqui é um grande campo que é como se fosse uma grande mente. E essa mente, através do pensamento, seja o nosso ou do programador maior, ela gera energia e forma matéria. Mas é tudo a mesma substância.
só que elas estão em estados diferentes. Então, o que a gente vê como matéria são movimentos dentro da própria mente, né? Da mente universal, do campo quântico, onde estão todas as informações. E a gente tem uma capacidade, como o nosso avatar, que também é criador, de fazer gerar coisas dentro desse campo. E a gente faz isso o tempo todo, né? A nossa vida é uma criação nossa. Por mais que não seja do jeito exatamente que eu queria, mas eu estou o tempo todo criando, né? Quem é que criou esse papo aqui? Fui eu e o Mário. Porque a gente decidiu isso. Decidimos na nossa mente e materializamos aqui nesse papo. E a gente está fazendo isso o tempo todo. E muito mais ainda inconscientemente, porque o nosso sistema ele roda 24 horas por dia, com tudo que já está inserido nele. E ele vai fazendo acontecer na tela do nosso computador, que é o mundo físico, mas cada um enxerga a sua própria tela, tudo aquilo que já está dentro do seu computador. Então, é muito importante que a gente entenda esse poder da nossa mente de materializar no mundo físico, né? Porque a matéria não está aqui fora, pronta, independente de eu estar interagindo com ela ou não. Ela está aqui fora porque eu estou interagindo com ela, né? Senão, só existem ondas. É aquilo que eu falei do quarto. O quarto está lá. O que que a física quântica nos mostrou? Que existem ondas e partículas. Então, tudo é onda, mas ao ser observado se transforma em partícula, né? Então tudo existe como ondas, mas o nosso poder de observação faz com que aquilo se materialize e a gente enxergue dentro do mundo material que a gente está acostumado da maneira que a gente vê. A gente se familiarizando com isso, e entendendo como esse mundo funciona, a gente vai mudando completamente a nossa visão do mundo. Ele deixa de ser uma coisa que está fora e vira uma coisa que está dentro, né? E ele vai se tornando mais maleável, mais moldável. Não que eu vou sair mudando as regras do jogo, eu não vou poder pular daqui da janela e achar que eu não vou me arrebentar lá embaixo. Não é isso. Mas eu sei que eu tenho influência na criação da matéria que eu estou vendo, através dos meus pensamentos, das minhas intenções, das minhas palavras. Tudo isso está interagindo com esse campo de ondas. De alguma maneira, vai criar alguma matéria na minha vida. E a gente está aprendendo a fazer isso, né? Eu estou aqui ainda também engateando nisso. Não é que eu me tornei já um expert nisso. Fala, mano. Não, comentando aí, acho que é um ponto bom. A gente fala de física quântica, tem que falar da dupla fenda, né? Então, assim, é outra Sim, coisa que assim, às vezes as pessoas às vezes se assustam porque não entendem. Tem gente que trata isso de uma forma, às vezes, que não é amigável, né? O que diz o Einstein é que sim. se você não consegue explicar alguma coisa de uma forma possível de entender, é porque você não entendeu o suficiente para poder explicar. Então a É uma culpa, boa a teoria. culpa, a culpa, e ele é um cara meio inteligente, né? Então a É, responsabilidade, não vamos nem falar em culpa, de alguém não entender alguma coisa, possivelmente pode estar numa falta de esforço de quem quer entender, mas muitas vezes está na falta de habilidade, ou maior comunicar. habilidade de quem está tentando explicar. Bom, a dupla fenda é uma coisa simples, né? Ela tem lá parece, né? Em geral, o básico tem uma plaquinha com duas fendas, duas fendas pequenininhas, uma ao lado da outra, e ela começou há 200 anos atrás com Thomas Young para fazer um teste com a luz, né? Ele deixava entrar um raio de sol pela veneziana, tudo fechado lá dentro, bater sobre as fendas e, e ver o que acontecia no anteparo que tinha atrás das fendas. Teoricamente, deveriam fazer dois riscos luminosos e o restante continuar escuro, era o que se esperava se supusesse que o universo e a realidade fosse material e que os raios de luz fossem partículas, porque a boa parte das pessoas, dos cientistas na época, inclusive o Newton, achava que a luz era feita de partículas. Então, eram partículas que batiam no nosso olho. Era como se fosse bola de bilhar. Ela vai lá, bate no negócio e volta e entra no olho. Então, o olho estava cheio de cisco, por assim dizer.
Aí e este cara achava que era onda. Ele bolou esse experimento para ver o que acontecia. E o que aconteceu? Quando o raio de sol entrou, passou por dentro passou pelas fendas e gerou um padrão de interferência, ou seja, um padrão de onda, e não duas listas apenas. E aí mostrou que a luz A se luz. comportava como onda. E acabou a discussão lá, 200 anos atrás, 1800 e bolinha. Aí, há 100 anos atrás, eles avançaram com essa experimentação, começaram a falar da física quântica. Originalmente era da ótica, não tinha nada a ver com a quântica. E aí eles usaram esse mesmo experimento para começar a mexer com as partículas. E aí começaram a mexer com elétrons, que é a menor partícula acessível e que se conhecia na época, e então começaram a arremessar elétrons. E os elétrons se comportaram, apesar de ser matéria, né, até então, pela interpretação, começaram a se comportar como onda, ou seja, também não se comportava como matéria, também causava um padrão de interferência. Então você jogava aquele monte de elétron em cima da plaquinha, passava nas fendas, em vez de formar duas listas lá atrás, formava o padrão de interferência, o padrão ondulado. E aí chegaram à conclusão que, bom, o que está acontecendo? Não chegaram à conclusão, né? Começaram a se questionar, pô, mas o elétron é partícula, ou tem massa, né? Como é que ele pode se comportar como onda? Aí resolveram, ficaram de cabelo em pé, resolveram testar uma partícula de cada vez. Em vez de mandar um monte, porque eles ficaram achando que as partículas passavam e faziam a curva e interferiam umas com as outras. Ficavam imaginando desculpas de por que a coisa não fazia o que devia fazer, que eles queriam que ela fizesse. E aí eles começaram a mandar um de cada vez e anotar onde que batia lá atrás. E aí, mesmo mandando um de cada vez, e ele passava ou por um ou por outro, ou batia na placa e não passava, mesmo assim, ele causava um padrão de interferência na segunda placa lá no final. Ou seja, se comportava como onda, mesmo que você mandasse um de cada vez. Aí eles inventaram outra explicação macarrônica, dizendo que era uma nuvem de possibilidades e probabilidades, não era um elétron, né? Essa é a explicação da física quântica. Não, não é um elétron, é uma nuvem de possibilidades e probabilidades. Então, a nuvem de um elétron, ela passa pelos dois furos, faz a curva e interfere e faz um padrão de onda. É até cômico, né? Eu estou É, tirando, obviamente, sarro, um pelo, porque Deus me livre, os caras estão lá, não sabem, estão arrancando os cabelos e estão inventando história para claro. É. poder Agora é continuar fácil a gente falar. poder continuar conversando. É muito mais fácil para mim É, falar isso agora que os caras passaram lá atrás e que eu tenho a física exatamente. digital na mão para explicar o que está rolando, ok? Então, aí mais um avanço, né? Primeiro fez com luz, depois fez com partícula, com várias juntas, depois fez com uma de cada vez, e sempre se comportando como onda. Aí começaram a desenvolver equipamentos que podiam ver por que lado que a partícula passou, se passou por um ou se passou por outro. Aí, quando eles puseram o detector, eles resolveram, as partículas mudaram de comportamento e resolveram se comportar como partículas e fizeram só duas listinhas lá no fundo, só duas listinhas. Como deveria ter feito, se tivesse feito desde o início, ninguém tinha arrancado os cabelos, né? E aí eles observaram que se eles tirassem o detector, ela voltava a ser ondulação. E se pusesse o detector, voltava a ser reta e partícula. E aí também ficam desesperados, porque, quer dizer, se eu estou observando é de um jeito, se eu não estou observando é do outro. Aí inventaram outra desculpa. Não, o problema não é a observação, é a medição. A medição está interferindo. Então, foi inclusive o objetivo de um dos experimentos do Tom, né, é medir e em vez de gravar essa informação, porque você não enxerga nada disso, tem que ser informação gravada num resultado eletrônico. Então, em vez de. Ele só fez o seguinte: deixou passar com gravação, gravando a medição, ou não gravando a medição, mas mediu sempre, para tentar tirar esse efeito da jogada e mostrar que tanto faz está medindo. O problema é observar ou não observar, é ter observador ou não ter observador. Então, o ponto da física digital é esse.
O que está interferindo ali é a observação. E como é que isso ocorre? Porque não é que algo se materializa do nada, é que algo é renderizado. Então, renderizar é tornar a informação em imagem, né? Então, no caso, aquilo que era só informação, uma nuvem de partículas, de uma partícula, uma nuvem de possibilidades, ela vira uma partícula, se comporta como partícula porque agora ela está sendo renderizada porque eu estou observando, eu sou um ser consciente e agora estou observando. Do mesmo jeito que eu estou num videogame, andando por um corredor, eu estou vendo as paredes do corredor, estou vendo as portas e não estou vendo o que tem atrás das portas porque não tenho visão de raio-x. Aí eu entro, pego uma porta, paro, abro uma porta e vejo o que está lá dentro. Aí, quando eu passo a olhar o que está lá dentro, aquilo é renderizado para mim. Então, se eu estou olhando a medição, a partícula se renderiza. Se eu não estou olhando a medição da partícula, ela não se renderiza. Então, ela só se renderiza se há observação. Então, o fator importante é que há uma consciência observando. Então, se a árvore tem aquele paradigma lá se a árvore cai no meio da floresta, ela faz É, barulho, né? É que nem aquele outro de será que a lua está lá fora mesmo quando eu não estou olhando? Então, assim, será que a árvore no meio da floresta, quando cai, faz barulho? Se ninguém estiver olhando, não faz, porque é uma queda potencial. Pode ter caído e pode não ter caído, vai ficar que nem o gato do Schrödinger, né? Aí, se você entrou na mata, olhou, observou, e a árvore caiu, ela fez ruído e ficou caída lá. Se você sair da mata, pegar mais uma pessoa, levar lá para olhar, ela vai continuar. Na hora que os dois olharem, vai ser renderizada caída, porque o sistema garante a coerência da informação. Mas a questão é justamente essa. A realidade é como um videogame. Então, se você não abre a porta, você não renderiza o que está atrás dela. E se você abre, você renderiza. E é isso que a física quântica está mostrando com a dupla fenda. E se a pessoa que está tentando explicar só conhecer física quântica, ela explica uma parte e aí tem que inventar uma parte porque ela não tem subsídio só na física quântica para explicação. Precisa casar a física quântica com o videogame, com a realidade virtual. Então, é um pouco por aí, né? Então, a realidade é renderizada na nossa mente, né? A tela exatamente. onde tudo acontece é na nossa consciência. É lá que está acontecendo tudo. Então, eu recebo a informação e renderizo na tela para mim, seja da porta, do corredor, da lua, da árvore, e seja um vídeo, ou seja o som, ou seja o toque, ou seja o cheiro, ou seja o olfato, como você mesmo comentou antes. Os cinco sentidos são pura informação que está sendo reconstruída na nossa consciência, na nossa mente. Exatamente. E, na verdade, é assim, por que que a gente fala tanto de realidade virtual e de videogame? Para a gente entender que o planeta todo ele tem essa tecnologia, né? Ele funciona dessa maneira e a tua mente, o teu cérebro, é o aparelho que você usa para jogar esse jogo, né? Que é o avatar, né? Que é um computador biológico, né? Todo o teu corpo é computadorizado, ele está interagindo com esse campo o tempo todo. Então a gente tem um aparelho ultra sofisticado e que a gente não dá muita bola para ele, né? Na maioria dos casos, a gente, pelo contrário, a gente até trata mal esse aparelho, não faz as coisas que tem que fazer, não é verdade? A gente intoxica o aparelho, a gente. É a mesma coisa que eu pegar esse telefone aqui, que é um aparelho muito sofisticado, e começar a botar ele na água, jogar ele no chão. Ele não vai me entregar tudo que ele pode, ele vai começar a dar defeito. Esse aparelho que a gente tem é um aparelho sofisticadíssimo. E ele precisa dessa harmonia, desse cuidado, para ele funcionar da melhor maneira possível. Ele tem um potencial muito maior do que a gente está acostumado a usar. Ele já entrega uma maravilha. A gente enxerga esse mundo maravilhoso, essa natureza maravilhosa. A gente conversa, a gente sente cheiro, a gente sente sabor, né? A gente sente prazer físico. Tudo isso é maravilhoso. Mas ele tem muito mais para entregar. A gente tem que começar a olhar para esse aparelho com uma admiração que ele merece, né? Porque a gente fica muito admirado com o iPhone 15, 16, eu não sei nem que número que está isso, né? E todo mundo querendo, pô, sair o iPhone, e estão inventando cada vez mais coisas maravilhosas que deixam a gente realmente admirado.
Mas a gente já recebe um aparelho muito mais sofisticado que qualquer um desses, e a gente não aprende a usar ele com eficiência. Então, entendendo essas leis, essa tecnologia, o que a física quântica já trouxe para a gente passa a dar importância para esse aparelho, né? E cuidando melhor dele, você vai ter um aproveitamento muito melhor na qualidade da sua vida. Você é capaz de sentir prazeres com esse aparelho devidamente harmonizado que você nem imagina, só dele estar funcionando do jeito que ele tem que funcionar. Mas a gente fica interferindo no aparelho, parece que a gente não quer que isso aconteça. E acaba estragando o aparelho, até ficando doente, e aconteceu tudo isso que a gente vê por aí. Então, acho que essa é uma coisa que é muito importante da gente parar para pensar, a sofisticação desse aparelho e a sofisticação da tecnologia do planeta. Porque não é que a gente está colocando aqui o planeta, porque às vezes as pessoas acham que está comparando a natureza como uma coisa artificial, mas não é. É muito pelo contrário, é uma criação muito maior do que a gente consegue conceber. E a gente não olha dessa maneira. Se a gente começa a olhar com essa admiração e começa a querer entender melhor isso e começa a se aprofundar nesses assuntos, você expande a sua consciência só de estar fazendo isso, né? Porque você vai poder ter outra visão do mundo, muito maior do que a que você tem hoje, que é muito limitada, porque esse aparelho também é limitado. Não é que ele esteja enxergando tudo que está aqui na nossa frente. Ele tem uma certa capacidade também, mas a capacidade dele é muito maior do que a que a gente usa. Fala, Você Mário. tocou num ponto muito importante, que é essa questão da importância do avatar, ok? O avatar não tem existência própria, então o que existe é a consciência que você é. O avatar é um Sim, instrumento, mas é um instrumento afinadíssimo, ou que pode ser afinado, né? não Ou é pode ser afinadíssimo, né? desafinado, mas ele é É, importantíssimo, porque ele é o seu é, instrumento de interação nesta realidade, é o seu instrumento de é, crescimento, de aprendizado. De quem? Da consciência que você é. Mas sem esse corpo funcionando bem, entendendo o que se passa aqui, interagindo com as coisas, você não vai ter as experiências que pode ter e não vai ter a oportunidade de evoluir a consciência que você é, de expandir a sua consciência. Então, o corpo é importante. Aliás, é assim, as coisas não existem coincidência, né? E hoje, curiosamente, me caiu na mão aí um vídeo que a minha esposa passou, que ela é muito ligada em saúde, ela é terapeuta de várias modalidades aí, e ela sempre ligada em saúde, e ela me passou um vídeo de um cara falando sobre a questão de beber água. Quando você sente sede, já é tarde. Quer dizer, diferente da fome. A fome vem quando está na hora de comer. A sede, ela vem quando o teu organismo já está deficiente de água. E aí demora um tempo, mesmo que você vá beber imediatamente, até reabsorver isso. Eu achei muito interessante o negócio e acabei compartilhando. Normalmente não compartilho dicas de saúde, mas me veio à mente justamente o que você está dizendo, né? Que o organismo é importante que ele esteja bem e as pessoas precisam lembrar disso. Não estamos falando que é um videogame, é um avatar para você menosprezar e jogar ele fora. Não, você vai ter que interagir aqui através dele e precisa estar bem. Então, cuide bem. Você tem um automóvel que você gosta, né? No modelo que você gosta, né? Da cor que você gosta, você cuida bem dele para que ele, né, preste o serviço que precisa prestar para você e que te dê o gosto que você quer ter dele, né? De operá-lo. Então, se você não fizer manutenção, você vai ficar na mão. O avatar, a mesma coisa, né? Aliás, muito mais importante do que o carro, né? Ainda que às vezes as pessoas distorçam as prioridades. Então, o que você está falando é importantíssimo. Tanto que eu preciso me lembrar, e eu fiz isso hoje, de tempos em tempos, dar alguma lembrança para as mas, pessoas, como eu fiz hoje, por conta dessa questão de saúde do avatar. Precisa cuidar do avatar, porque a gente está procurando harmonia espiritual, mental, de consciência, do eu real, sincronia do eu real e da consciência com a interação do avatar, consciência de que é uma interação aqui, que é um jogo, e aí deixa o avatar morrer de fome, e aí tem que começar com outro do zero de novo, até aprender tudo isso para poder usar de novo. trabalheira danada. Trabalheira danada. Pois é, porque você recebe um avatar bebezinho, É, né? E sim, aí ele tem que passar por todo esse processo de
educacional, né, de você crescer para poder você começar a aproveitar melhor o jogo. Então, começar tudo de novo realmente dá trabalho. Mas Tem que esticar a longevidade da aplicação, né, exato, da qualidade de vida do avatar, ao máximo, por conta, principalmente, da qualidade de vida, é claro, mas do aproveitamento que você vai fazer dela. Se ele ficar danificado, a cabeça começar a não funcionar direito, acabou-se, perdeu a utilidade para você. Vai, agora só no próximo, né? Então, realmente é exatamente. importante. E, na verdade, a gente indo por esse caminho, a vida ela se torna muito mais produtiva quanto mais velho você for, porque você está com mais experiência dentro desse jogo para você poder aproveitar melhor ele. E aí deixa de ser aquele negócio que é só o jovem que aproveita a vida, depois você ficou mais velho e não vai aproveitar, não. Você vai aproveitar muito melhor tendo todo esse conhecimento. E a gente precisa entender toda essa tecnologia que, na realidade, a gente está conectado nesse campo como se fosse um Wi-Fi, né? Você está pegando o sinal do campo e está emitindo o sinal do campo através desse avatar, né? O avatar ele está conectado com o campo 24 horas por dia. Essa conexão, a gente aqui, às vezes, a gente tem dificuldade aqui nos nossos papos, a conexão não está muito boa, troca o sinal, muda a rede de Wi-Fi, faz isso, faz aquilo, e a gente vê como é importante, né, que isso esteja afinado. E a nossa mente, ela tem a capacidade de se conectar com coisas elevadíssimas, que a gente não tem nem ideia ainda do que é isso. Mas a nossa própria vida e das coisas que a gente dá importância, dos problemas que a gente fica remoendo na nossa mente, ocupando a nossa mente, das porcarias que a gente assiste, das conversas ruins que a gente tem, tudo isso impede que esse sinal seja mais eficiente. Você está atrapalhando o teu próprio sinal, porque você está colocando bloqueios dentro da tua mente que te impedem de se conectar com coisas muito mais poderosas. Isso é muito importante da gente ter em mente, que a gente tem muito mais para conectar, são infinitas possibilidades, infinitos sinais, e que a gente acaba ficando mais ou menos nos mesmos. Né? A gente vai mantendo uma coisa que a gente já conhece e não sai muito dali, achando que a vida é só dentro desse tamanho que eu vivi a minha vida toda. E não é. Tem muito mais coisa que esse avatar pode proporcionar. Legal, é isso mesmo. Você está dando o exemplo do Wi-Fi, eu gosto muito de usar o exemplo da internet, né? Que a fonte, né? A consciência é a fonte, o sistema maior de consciência, que alguns preferem chamar de Deus, né? É uma consciência enorme que, gerando consciências individuadas, mantém contato com todas elas e umas entre as outras, como se fosse um grande sistema de internet de consciência. Então, é como se nós, Sim, cada um de nós, fosse uma unidade, vai de celular ou de computador, tivesse conectado e está tramitando lá e buscando informação. Inclusive, uma das coisas que está lá são todas as informações de tudo que essa consciência maior através diretamente por ela ou das consciências individuadas da vida e das experiências dela, acumularam, né, que os antigos chamam de registros acásticos e o Tom chama de banco de dados da fonte. A fonte de consciência tem todas essas informações guardadas lá e está é o tudo lá Google. disponível e acessível. Não quer dizer que nós vamos entender, né? Então, assim, nós precisamos crescer para entender um pouco mais do que está lá. Agora, não quer dizer que vamos entender tudo e muito menos de Sim, imediato. Agora, se sim. continuarmos na mesmice, na ignorância que vamos, né, ou que às vezes vamos, você vai seguir totalmente por fora de tudo que há de potencial aí, né? Que, aliás, é de onde se puxam, né? Onde as pessoas têm inspirações e tudo mais. É através desse lado intuitivo e dessa conexão. A conexão, tem alguns que têm conexão em banda larga e tem alguns que ainda está trafegando É, com 1G só, né? E aí é uma questão de evoluir para obter mais acesso. E entender como funciona este jogo é parte disso, é parte da oportunidade de melhorar a sua qualidade de vida.
Com relação à física quântica que a gente começou e a gente está por terminar, eu gostaria de dizer o seguinte: obviamente, falamos praticamente do experimento da dupla fenda, mas fizemos toda uma conexão com a importância da física quântica com o videogame, com a realidade virtual, digital. E vamos deixar a porta aberta, porque esse é um assunto muito interessante. A gente pode voltar, porque tem entrelaçamento, tem tunelamento, tem um monte de coisa na física quântica que pode ser Sim. interessante. A gente pode fazer alguma associação com alguma coisa prática da nossa vida do dia a dia. Nesse meio tempo, cuide bem do seu avatar. Beba Com água para certeza. começar. Ótimo conselho. Na realidade, a gente está fazendo download o tempo todo. Esse avatar, ele faz download. Então, a gente está conectado numa grande nuvem, que a internet tem essa nuvem, né, de informações, que a gente hoje sabe, né, que existe uma nuvem, que as informações estão todas lá, e o teu aparelho baixa daquela nuvem, né, e você vê na tela dele o que ele está baixando da nuvem. E existe essa nuvem cósmica, que o nosso avatar ele tem capacidade de fazer download, né, e colocar na nossa tela física, que é o nosso mundo que a gente enxerga todos os dias. Então, quanto mais você se conecta com isso, mais você vai aprendendo a fazer esses downloads, né? A visualização é um exemplo também que é muito usado por muita gente para criar realidade, né? Os atletas, principalmente, usam muito a visualização. O cara já se visualiza no pódio, visualiza ele correndo, nadando, seja lá o que for, porque ele está baixando aquela realidade que seria futura, mas ele já está criando. Então dizem que a melhor maneira de prever o futuro é você criar o futuro, porque a gente está criando o tempo todo. Essa tecnologia do nosso avatar permite que a gente faça isso. É, é- essa eu acho que é uma grande importância da gente entender a nossa tecnologia, porque a gente é capaz de criar o nosso futuro dessa maneira, né? Então isso muda tudo, né? Muda como você vê os teus problemas, a tua realidade, e como você pode modificar isso. É da água para o vinho, né? Porque assim, a É, diferença entre você ter alguma noção, né, de como lidar melhor com as coisas, isto evidentemente vai facilitar a sua vida, e outra é você sair por aí aprendendo daquele único jeito disponível para quem não busca esse caminho, que é bater com a própria testa, fica cheia de calombo, como eu costumo ficar. É haja isso calão. aí, E na verdade, assim, só para terminar, claro, eu a vida inteira, antes de entrar em contato com isso, eu achava que eu não tinha muita influência eu no também. material, porque o material está pronto, né? Eu estando aqui ou não, o mundo material está aí. E você aprendendo isso, você vai vendo que não é assim. Você tem muita influência no mundo material. É claro que tem muita coisa que já está criada, que já está aí, que não tem muito jeito, né? Às vezes uma doença mais grave e tal. Mas tem muita coisa que você pode modificar, sim, através desse olhar e também criar outras, né? Que ainda não estão aí, que serão mais alinhadas com o que você quer para a sua vida, né? Uhum. É perfeito esse seu exemplo com relação à doença, né? Tem o Bruce Lipton, que tem aquele livro A Biologia da Crença. Sim, Ele é, conheço. É, ele é um biólogo e ele estudou profundamente, também fez doutorado e tudo mais. Mas existem casos estudados, assim, comprovadíssimos, não é dúvida, né? É que é coisa que muitos preferem ignorar, né? Que não é o DNA não determina que doença você vai ter. Ele sim. diz a respeito, ele explica a respeito de que possíveis doenças você pode ter, tá? É só isso. E aí, o que vai fazer a doença realmente se manifestar ou não é a sua mente, o seu estilo de vida, a forma como você encara as coisas. E a forma bem simples alguma das formas de ver isso na prática, com dados, é muito simples. Eles pegaram casos de famílias que tiveram trocas de crianças no Sim. hospital, não sabiam. A criança viveu a vida, boa parte da vida, virou adulto e desenvolveu as mesmas doenças da família, né? Tanto uma que estava com uma família quanto outra que estava com a outra, por exemplo, sei lá, obesidade,
colesterol, ou doenças cardíacas, e o outro, sei lá, doenças mentais, seja lá o que for, vai. É, e quando foi ver, descobriram depois que eram filhos de outras famílias. E as doenças de uma família, né, a que estavam possivelmente no DNA e no potencial, não tinham E nada a ver matéria com a dos outros. outra. Então, assim, É, você pega por A mais B e taca na cara de qualquer um que não quiser acreditar. sim. Lamento, você não quer acreditar, você é um ato de fé, né, é crença, é dogma, tudo bem. Porém, os dados estão aí mostrando que as condições, vamos dizer, de sentimentos, as condições mentais, né, as condições de vida, os traumas, as crenças, O ambiente. o ambiente familiar e tudo aquilo que você vive, aquilo que você come, a forma como você vê a vida, é muito mais determinante para a sua saúde ou doença do que os genes. Os genes são Sim. apenas. Os genes são que nem as partículas. Eles são coisas potenciais, eles só vão ser renderizados ou não. São ondas. São as ondas. Então, mas são informações potencial, eles não são, É, não estão cristalizados em nada. Eles exatamente. vão ser renderizados de acordo com aquele caminho de vida que você tomar, escolhido por aquilo que pilota você, ok? E, Exatamente. então, é isso aí. Hoje foi um Tá bom. pouco mais pelo lado da física quântica, eu acho que é interessante também, porque é um assunto também do interesse de muita gente, mas a gente pode voltar a esse tema com outras características da física quântica, mas no final das contas, o que mais importa é a nossa forma de ser, o nosso autoconhecimento, é saber mais sobre quem somos e como nos relacionamos com o jogo como um todo, né? Para poder interagir melhor, ter uma qualidade de vida melhor e ser mais felizes. De qualquer forma, Aí. obrigado a todos por terem participado. Deixem seus comentários, deixem suas perguntas, deixem sugestões, é, compartilhem com quem você acha que esse material possa ser útil, porque a intenção é que ele chegue aí ao máximo de pessoas possíveis. Obrigado, Zeca Werneck, né? E não o outro lá, que eu já esqueci agora. Zeca Camargo. Camargo, Zeca Camargo. Imagine eu, né? Falando com a Globo. Não, não tem jeito, não. Mas valeu pelo Tá ótimo. gostinho. Obrigado você, Mário. Foi Um ótimo abraço. e semana que vem tem mais. Tá bom. Valeu. Tchau. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tudo de bom. Boa passagem, hein? Eles gravaram hoje porque terça-feira é véspera de feriado?